Olá, tudo bem? Uma experiência de bastante êxito que eu tive como professor foi o desafio de falar sobre química para alunos de um curso de engenharia civil, mas que não tinham absolutamente nenhuma ideia nem gosto pela química, não sabiam sequer o que era átomo, que é o ente fundamental da química. Eu gosto muito da atomística, e o estudo da atomística ele é, sem dúvida nenhuma, fundamental para o entendimento da química, mas ele também nos ajuda a entender a maneira como a ciência funciona através da metodologia, do método científico. Bom, para contornar esse desafio de falar sobre química para alunos de um curso que tinha apenas uma matéria voltada para química, eu resolvi escolher um tema que é bastante relevante para a construção civil, que é o tema da corrosão. Dessa maneira, eu consegui abordar, por meio de um assunto que é de interesse direto para eles, eu consegui falar da química como um todo, ou melhor dizendo, fazer uma costura, né, da química desde o átomo até chegar na corrosão. Obviamente, o nível de profundidade que eu pude ter nesse curso, ele foi o nível suficiente para percorrer por essa ponte, chegarmos até a corrosão, mas para termos uma ideia. Nesse meio de caminho, esse trajeto, que era uma estrada de terra, ele tinha que ser alargado cada vez mais para se tornar uma rodovia, né? Fazendo uma analogia aí com um trajeto, com uma trajetória. Mas sem dúvida nenhuma, eles tiveram os conceitos iniciais para conseguirem sim abrir, expandir os horizontes aí do conhecimento. Bom, então o tema inicial proposto foi a corrosão, e para falar de corrosão, na construção civil, nada melhor do que o fenômeno da ferrugem, que é uma reação de óxido-redução que ocorre entre o ferro e o oxigênio. Né? Quando a gente fala em oxirredução, a gente está falando de um elemento se oxidando e o outro elemento se reduzindo. O que é isso? São elétrons indo de um lugar para outro, saindo de um elemento e indo para o outro, e nessa transição, nesse percurso que os elétrons fazem, há a transformação dos elementos químicos, passando de uma forma mais para uma forma instável, de uma forma instável para uma forma estável, que é o caminho natural das reações químicas na natureza. Tudo que ocorre na natureza ocorre de forma espontânea. Então, nesses poucos minutos aqui, eu abordei diversos conceitos que são usados, que são comuns no dia a dia da química, da termodinâmica, da natureza. Né? Vamos em frente. Bom, na corrosão do ferro, não é só aquela reação que está envolvida, aquela reação é a forma mais simples ou simplista de uma visão da corrosão do ferro, mas ocorrem aí várias reações de algum grau de complexidade, envolvendo os átomos, os elementos ferro, o oxigênio, formando compostos intermediários, até finalmente a gente formar o trióxido de ferro, esse último elemento que nós estamos vendo aqui, né, o 2Fe3OH, e até chegar a esse elemento aqui, nós temos inicialmente a oxidação e a redução, né, a oxidação do ferro, redução do oxigênio, precipitação de um outro hidróxido de ferro. Aqui nós temos a reação global, que é uma soma de equações, até finalmente a reação que descreve a oxidação completa do ferro, certo? Bom, vamos lá. Para a gente conseguir falar de uma forma mais
contundente, sem decorebas, sem pularmos etapa. Nós precisamos começar do começo, como tudo, né? As bases. Então, nós estamos falando de química. A química é a ciência que estuda a matéria, as transformações e as energias envolvidas nos processos de transformação da matéria. As substâncias que a química estuda podem ser naturais ou artificiais, podem ser visíveis ou invisíveis, podem ser minerais, vegetais e animais. Ou seja, é uma ciência muito ampla, né? Por si só, muito interessante. O que é matéria, que foi a primeira palavra depois da química, né, que apareceu ali e que é um conceito aí novo para muitas pessoas. A gente escuta, mas às vezes não associa o que realmente isso quer dizer. Bom, o que é matéria? Matéria é tudo o que ocupa lugar no espaço. Ponto. Ocupa lugar no espaço é matéria. Pode ser visível aos nossos olhos ou não. O ar que a gente respira é matéria, né? Parece que não, mas ele ocupa o lugar aqui em torno de nós, né? Bom, portanto, é tudo aquilo que tem volume e massa. A matéria, ela pode ser líquida, pode ser sólida, pode ser gasosa. Alguns exemplos: papel, madeira, ar, pedra. Para onde você olhar aí ao seu redor, você vai ver matéria, né? E a energia? Energia já é um conceito um pouco mais abstrato, difícil você encontrar uma definição para energia, né? Cada autor tenta dar a sua contribuição. Bom, nós podemos dizer que energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho. Então vamos lá, muitos conceitos aí. Primeiro, o que é um sistema? Sistema é uma porção observável da matéria. Você escolheu um conjunto de objetos ou um determinado objeto e vai observar como ele se comporta, né? Por exemplo, você pode estudar o ar no interior de um balão. Então, o seu sistema é esse balão que tem ar em seu interior. Se a gente colocar esse balão numa atmosfera mais aquecida, o que vai acontecer com ele? E se nós fizermos o contrário? É um exemplo de estudo. E aqui tem uma outra, nessa definição, diz que sistema, ou melhor, energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar um trabalho. Pense que o seu corpo é um sistema. Quando você executa alguma tarefa, seja ela estudar, seja ela praticar um exercício ou realizar algum outro tipo de trabalho, você precisa ter o que para haver disposição para executar essas atividades? Você precisa ter energia. Então pense que a energia é o que te dá condições para ter vontade de fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa é o trabalho. Você é o sistema, o que você vai fazer é o trabalho. Para você fazer o trabalho, você precisa ter energia. Então, eu poderia aqui falar, tentar mais 1000 exemplos, mas a gente não teria uma definição formal do que é energia sem envolver outros aspectos. Então aqui nessa definição a gente envolveu sistema e trabalho, que são também dois conceitos que a química explora bastante ao longo das suas disciplinas, né? Bom, a matéria ela pode ser transformada, e aí existem duas formas, né, de transformação da matéria. Essa transformação ela pode ser física, quando eu apenas mudo os contornos de um determinado objeto, ou ela pode ser uma transformação química, quando eu altero a maneira como os constituintes dessa matéria estarão agregados. Ou seja, eu estou
fazendo